Você já comprou algo usado achando que estava fazendo um bom negócio, sem imaginar que aquilo já vinha com uma história? Agora, imagina descobrir que essa história envolve você. Porque o que aconteceu com Rafael não começa quando ele liga o celular pela primeira vez. Começa dias depois, quando ele percebe algo impossível de ignorar. E presta atenção nisso. Se ele tivesse parado de mexer naquele aparelho na primeira noite, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas ele não parou. E é exatamente por isso que, no final dessa história, você vai entender por que algumas coisas nunca deveriam ser ligadas. Tudo começou de forma simples, quase banal. Um anúncio na internet, preço muito abaixo do normal, poucas fotos, descrição curta. Celular em ótimo estado, funcionando perfeitamente. Rafael hesitou por alguns segundos, mas decidiu comprar. E naquele momento, sem perceber, ele já estava entrando em algo muito maior do que imaginava. O encontro com o vendedor foi rápido. Um homem comum, aparência neutra, sem muita conversa. Entregou o aparelho, recebeu o dinheiro, foi embora. Nada estranho. Ou pelo menos, nada que chamasse atenção na hora. Rafael chegou em casa, limpou o celular, ligou, e tudo parecia normal. Sistema funcionando, bateria ok, nenhum aplicativo suspeito. Mas havia um detalhe. Um único detalhe que ele ignorou naquele momento, e que depois faria toda a diferença. A galeria não estava vazia. Havia algumas fotos. Poucas. Cerca de 10. Ele pensou que fossem do antigo dono e decidiu olhar por curiosidade. E foi aí que tudo começou a ficar estranho, porque nenhuma daquelas fotos fazia sentido. As primeiras imagens eram de lugares comuns. Uma rua, uma padaria, uma janela. Nada demais, mas havia algo errado. O ângulo, a forma como as fotos eram tiradas, como se alguém estivesse observando. Rafael franziu a testa, desconfortável, mas continuou passando. Foi então que ele viu a primeira imagem que fez seu corpo inteiro gelar. Era uma foto do prédio dele, tirada da rua, exatamente da frente. Ele ficou alguns segundos olhando, tentando encontrar uma explicação lógica. Coincidência? Talvez o antigo dono morasse ali antes. Sim, devia ser isso. Ele tentou convencer a si mesmo, mas então veio a próxima foto, e dessa vez não dava para ignorar. Era a janela do quarto dele, aberta, com a luz acesa. E aquilo não era coincidência. Rafael travou, o coração acelerando, a mente tentando negar o que estava vendo. Ele ampliou a imagem e percebeu algo ainda pior. Havia alguém dentro do quarto, uma silhueta, sentada, de costas, e aquela silhueta era ele. A mesma roupa que estava usando naquele dia, o mesmo horário, a mesma posição. Aquela foto tinha sido tirada recentemente, muito recentemente. Ele soltou o celular na cama, levantou rapidamente e foi até a janela. Olhou para fora. Nada. Rua vazia. Silêncio. Mas a sensação de estar sendo observado ficou. E não foi embora. Naquela noite, Rafael tentou esquecer. Disse para si mesmo que devia ter uma explicação. Talvez alguém estivesse brincando. Talvez fosse montagem. Mas algo dentro dele sabia que não era. Mesmo assim, ele decidiu continuar mexendo no celular. E foi o maior erro que cometeu. Porque na manhã seguinte, havia novas fotos. Ele tinha certeza absoluta de que não estavam ali antes. Fotos dele dormindo, no próprio quarto, tiradas de dentro do ambiente, de perto, muito perto. O ângulo, impossível de ser feito sem alguém estar ali, dentro do quarto, enquanto ele dormia. Desesperado, Rafael começou a verificar portas, janelas, fechaduras, tudo trancado. Nenhum sinal de invasão, nada fora do lugar. Mas as fotos estavam lá, prova de que alguém esteve ali. Ou algo. Foi então que ele percebeu outro detalhe. Um contato salvo no celular. Um único contato. Nome. Eu. Sem número visível. Sem histórico. Até aquele momento.
porque enquanto ele olhava, uma mensagem apareceu. Em tempo real, como se alguém estivesse digitando do outro lado. Você demorou para perceber. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar, as mãos tremendo. Ele não respondeu. Não sabia o que dizer. Alguns segundos de silêncio, e outra mensagem surgiu. Mas tudo bem, agora você já sabe. Ele tentou ligar para o número, mas não dava, como se não existisse. Então escreveu de volta. Quem é você? A resposta veio quase instantaneamente. Você já me viu. Rafael engoliu seco, lembrou das fotos, da silhueta, da presença. E então, o celular vibrou novamente. Nova imagem recebida. Era uma foto dele, naquele exato momento, sentado na cama, segurando o celular. O mesmo ângulo, a mesma luz. Só que havia algo atrás dele, algo que não estava ali quando ele virou o rosto. Uma sombra, parada, muito próxima. Rafael virou rapidamente. Nada. Mas quando voltou os olhos para a tela, a sombra estava mais perto, como se estivesse se movendo, dentro das fotos. E foi nesse momento que ele entendeu algo aterrorizante. Aquilo não estava apenas observando, aquilo estava se aproximando. A cada imagem, a cada segundo, a cada vez que ele olhava. Ele tentou desligar o celular, não funcionava. Tentou quebrar, a tela apagava e ligava novamente sozinha, sempre com algo novo, sempre mais perto. Até que uma última mensagem apareceu. Agora é minha vez de aparecer de verdade. E o que Rafael viu na última foto foi o suficiente para fazê-lo largar o celular e sair correndo do apartamento naquela mesma hora. Mas o pior não foi isso, porque dias depois, quando tudo parecia ter acabado, quando ele já estava em outro lugar, outro celular, outra rotina, ele recebeu uma notificação, uma nova foto, tirada de dentro da casa nova, com ele dormindo. E a legenda dizia apenas uma coisa: você não pode trocar de aparelho.